Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Venho cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu estou aqui, primeiramente para agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia abençoado na presença desse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. E eu agradeço a Deus por tudo, louvado seja Deus, que Ele tem trabalhado, operado, por todas as suas maravilhas, porque Deus é bom e Jesus é maravilhoso, louvado seja Deus. Então vamos estar assim agradecendo sempre ao nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amém? E eu vou estar aqui, louvado seja o nome do Senhor, mandando o meu abraço aos nossos amigos e irmãos ali de Braz de Pina. Receba o meu abraço e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus nos revelou uma palavra que eu quero compartilhar com todos, para a glória de Deus, que se encontra aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. O texto fala: a natureza da fé e exemplo de fé, tirada do Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Louvado seja Deus. Que coisa linda, meus irmãos, esta palavra que vem falando sobre a fé. Louvado seja Deus. O Senhor, meus irmãos, vem nos ensinado a cada dia, louvado seja Deus, acerca da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, meus irmãos, que aqueles que buscam o Senhor, louvado seja Deus, é necessário que creia, que tenha fé, louvado seja Deus, que Ele é Deus, bondoso, misericordioso, longânimo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos depositar plena fé nesse Deus maravilhoso e a nossa esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque aqui Ele nos fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Louvado seja Deus. Se você, louvado seja Deus, tem fé e acredita, louvado seja Deus, que Deus tem algo grandioso para operar na sua vida, louvado seja Deus, que Deus tem algo, louvado seja Deus, para te abençoar, louvado seja Deus. Se você tem fé, louvado seja Deus, se você crê, você vai receber a sua vitória, louvado seja Deus. Mas é necessário que você tenha fé, que você deposite a sua plena fé no Senhor, louvado seja Deus. Porque Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. E aqui essa palavra, ela foi tirada do Antigo Testamento. Aqui fala que lá atrás, louvado seja o nome do Senhor, aqui fala, louvado, porque ela, louvado seja Deus, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aqui fala que os antigos, meus irmãos, alcançaram testemunho através da fé. Louvado seja Deus. Abraão, louvado seja Deus, pela fé ele foi chamado e ele obedeceu à voz do Senhor pela fé. Ele obedeceu e toda a sua família, toda a sua descendência foi abençoada. Louvado seja Deus. Ele foi chamado de pai da fé. Louvado seja Deus, porque ele obedeceu ao Senhor pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, através da fé, da força de vontade, da força do querer. Ele obedeceu ao Senhor e foi abençoado. A palavra de Deus também nos fala que Noé, divinamente avisado pela fé, ele construiu a arca.
louvado seja Deus, e toda a sua família foi salva. Ele foi avisado do dilúvio e toda a sua família foi salva, louvado seja Deus, através da fé. E não é diferente, meus irmãos, no dia de hoje, porque o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. E é necessário que você creia, que você tenha fé, louvado seja Deus, depositar sua plena fé e confiança nesse Deus maravilhoso e a sua esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele continua operando sinais, prodígios e maravilhas. Louvado seja Deus. Vamos estar sim agradecendo a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Ele operou grandes maravilhas lá no passado e Ele continua operando hoje, meus irmãos. Jesus é maravilhoso, louvado seja Deus. Ele é bom, louvado seja Deus. E Ele está pronto, está de braços abertos a nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Só depende de cada um de nós. Louvado seja Deus. Está com a nossa plena fé depositada nele, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso amor em Jesus. Louvado seja Deus, porque Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos acreditar que Jesus, louvado seja Deus, Ele continua fazendo grandes maravilhas, grandes milagres, louvado seja o nome do Senhor, mas depende da minha e da sua fé. Louvado seja Deus. Ter plena fé, plena confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom, louvado seja Deus. E Ele faz tudo, louvado seja o nome do Senhor, para aquele que confia, para aquele que espera, para aquele que persevera, louvado seja Deus, sempre nele, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Esta palavra que vem falando sobre a fé, louvado seja Deus, é uma palavra que fala de fé, louvado seja o nome do Senhor, e é bom todos nós podemos alimentar da palavra de Deus, louvado seja Deus. E pedir ao Senhor para que cada dia venha acrescentar mais e mais a nossa fé, nos fortalecer a cada dia mais e mais diante da Tua presença. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue falando a cada coração através da Tua santa palavra e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.